Deus me dê saúde, eu vou seguir bem o meu caminho, mas eu não vou sozinho. Eu sou socióloga de formação, né? E desde a graduação eu trabalho com o tema do rural, né? Então, desde a graduação eu queria trabalhar com educação e educação no meio rural, e aí comecei a trabalhar com política pública, e aí fui enveredando então nessa discussão mais no campo de gênero, né, e política pública, organização, auto-organização das mulheres. Então foi um pouco por aí. Quando eu terminei a graduação, fui trabalhar numa ONG que prestava serviço de ATER, né, para a agricultura familiar, que também eu sempre trabalhei com esse tema, né. Então, para mim, esse sempre foi o meu campo, né? Mulheres rurais, agricultura familiar, gênero, feminismo. Então, a gente sempre foi tentando ir construindo, né, esse olhar um pouco nessas diversas entradas. E aí, a agroecologia, ela sempre foi, né? Eu não sei dizer o tempo, o dia que... Porque quando a gente trabalha com esse campo, a agroecologia faz parte da prática, né, das agricultoras, dos agricultores. Então, a gente vai tentando compreender melhor isso com o tempo, né, academicamente, aí sim. Né, mas nessa prática, então, eu passei 4 anos trabalhando com ATER, com equipes de ATER, sobretudo com mulheres rurais, grupos de mulheres, né? E aí depois fui fazer meu mestrado sobre mulheres e a construção da soberania alimentar. E aí, lógico que as produções agroecológicas, elas estão no centro, né, da discussão, enfim. Então a gente foi se aprofundando mais teoricamente, academicamente, enfim, nas práticas, né. E também, como eu tenho um pouco essa trajetória dos movimentos sociais, né, de participar, então eu trabalhei um tempo no MST, né, sempre contribuí com o movimento de mulheres, no movimento estudantil a gente já tinha, né, eu lembro que em 2002, eu acho, a gente fez um seminário assim enorme, né, que era a atualidade da reforma agrária no Brasil, movimento estudantil. Então a gente já tinha, né? Depois a gente teve o ENETerra, que foi o Encontro Nacional de Estudantes por Terra, Reforma Agrária, né? Terra, Educação e Reforma Agrária. Então isso sempre teve aí colocado, e aí um pouco essa trajetória, né, que me faz chegar assim com muita tranquilidade. Eu acho que não é linear, mas ela é bem previsível, né? De chegar até fundar um núcleo, né, de agroecologia no sertão. Porque aí eu também já tinha trabalhado no sertão, com no mulheres, sertão no sertão do Pajeú e no sertão central. Nessa época eu trabalhava numa ONG e fazia doutorado no CPDA também. E aí fui fazer um trabalho que era com formação política para as mulheres rurais no sertão do Pajeú e no sertão central e no Piauí, com as mulheres quebradeiras de coco no Piauí. E no sertão do Pajeú, na época, era uma discussão sobre o PAA, né? E eram oficinas para que os sujeitos, né, que trabalhavam com o PAA pudessem compreender os arranjos institucionais naquela ideia, né, de construir espaços de concertação, de diálogo, enfim. Mas para isso eles tinham que ter as mesmas capacidades, né? Então a ideia do projeto era ir trabalhando com formação política para as mulheres na perspectiva da apropriação da política pública. E aí foi quando eu conheci o sertão do Pajeú, enfim, conheci o sertão, né? Porque a gente vinha para Recife, mas ficava muito ali em Recife, aqui em Recife, né? E aí logo depois abriu um concurso e eu fiz o concurso e passei. Então eu fui parar em Serra Talhada. E aí quando cheguei em Serra Talhada, a primeira pessoa que eu fui procurar foi Dona Vanete Almeida, que era uma liderança do movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Sertão Central, enfim, uma referência no movimento de mulheres. E também antes, né, de vir mesmo para o rural de Pernambuco,
eu já mais ou menos tinha um mapa das organizações que trabalhavam com agroecologia, né? Aqui, lá no sertão, enfim. Eu já participava da Articulação Nacional de Agroecologia, então isso para mim foi bem tranquilo, assim, né? Então, quando a gente chegou no sertão, a primeira coisa que a gente faz é procurar os pares, né? Então, a gente já foi procurando um pouco, dizendo, olá, estou aqui, né? Estou querendo trabalhar, enfim. Então, um pouco a ida para o sertão e a entrada na universidade sempre foi acompanhada também um pouco dessa prática de se aproximar das organizações, das comunidades, né? Então, isso foi em que ano? Eu entrei em 2010, em janeiro de 2010. Na universidade? Isso. Mas você falou que na sua graduação você já tinha interesse, curiosidade pelos temas rurais. Eu já trabalhava. Já trabalhava. Você trabalhava, qual era a experiência? Na verdade, eu queria trabalhar com educação, né? Eu gostava muito, sempre gostei muito, né, dessa discussão da educação, e eu queria trabalhar com educação no campo. Mas aí tinha uma professora que tinha saído para fazer doutorado, e aí nesse meio tempo tinha um professor, que a gente brinca, professor Aldenor Gomes, professor que foi da primeira turma de extensão rural de Viçosa, fez mestrado em 72, aquele agrônomo torto, né, que a gente brinca assim, que aquele agrônomo que vai, né, como você vai buscando outros. E aí depois ele fez doutorado na Unicamp com Graziano, e foi orientando do Graziano, e ele volta para a UFRN, e eu fui fazer uma disciplina com ele sobre agricultura familiar e segurança alimentar. Na época estava começando essa discussão, né, da fome, ainda era o MESA, um Ministério Especial de Segurança Alimentar, né? Não tinha nada muito dado. Eu lembro que tinha aquela campanha do Betinho, né? A fome tem pressa, né? Então, e aí eu comecei a enveredar mais por essa discussão da segurança alimentar, da política pública, e aí fui esquecendo um pouco essa coisa da educação e fui entrando mais, porque também as condições objetivas vão desenhando, né? Assim, então, eu queria trabalhar com educação no campo, mas não tinha, né, professores. E aí ele estava lá e a gente começou a participar de um laboratório de observações das transformações do meio rural. E aí eu comecei a trazer também as questões de gênero, enfim, que era o que já me acompanhava também, né, no movimento estudantil, enfim. Em 92 eu entrei assim, eu me lembro, né, assim, depois do Collor, enfim, eu estava terminando o segundo grau. Então, 92 eu posso dizer que é um momento, assim, que na minha trajetória eu organicamente começo a participar do movimento feminista, né? Assim, então a gente ia sempre para as atividades do movimento de mulheres, enfim. Então eu trago isso para essa discussão do rural, né? E aí é um pouco nisso que eu fui desde a graduação. Então a minha monografia já é sobre mulheres rurais. Então assim, né? A gente já vem acumulando isso há algum tempo, mas sempre sabendo que não sabe nada, né? Assim. A partir de sua experiência, como define a agroecologia? Eu acho que essa é uma questão, né? A gente está tentando... Primeiro que a gente faz toda uma provocação que sem feminismo não há agroecologia, né? Assim, agora, atualmente. E aí a gente começou... Eu, particularmente, comecei a me perguntar por quê, né? Assim... E aí isso me leva a duas outras questões, né? Assim, o que o feminismo pode aportar para a agroecologia, o que a agroecologia pode aportar para o feminismo, mas o que é a agroecologia, né? O que a gente está chamando de agroecologia, enfim. Tem uma linha que diz que a agroecologia é ciência, movimento e prática, né? Assim, eu acho que eu sou mais simpática a essa discussão. De fato, ela é ciência, movimento e prática, né? Eu acho que a agroecologia ela não é uma conversão do sistema produtivo, né? Ela dialoga com uma mudança paradigmática, né? Então a gente tem que ampliar esse olhar, né, sobre a agroecologia. É lógico que a conversão produtiva ela é
fundamental, mas ela só é possível quando eu também faço uma conversão epistemológica, né? Acho que a Vandana Shiva nos ajuda muito a entender que a monocultura da natureza é uma monocultura da mente. Então, e aí a gente vai, né, dialogando com os estudos pós-coloniais, vai dialogando com o feminismo, vai dialogando, né, com algumas teorias, por exemplo, né, das discussões do resgate, né, do Abhyayala, né, dos estudos africanos. Então eu acho que neste campo a agroecologia se coloca, né, assim, quer dizer, uma mudança epistemológica que vai proporcionar uma mudança de prática, uma mudança de olhar, né, de me relacionar com a natureza, de me relacionar com o outro, né, com a outra pessoa. E aí a gente volta para a discussão que sem feminismo não há agroecologia, porque eu posso ter um agroecossistema ou um SAF, né, que seja biologicamente equilibrado, mas as relações de poder são socialmente, né, desequilibradas, com muita opressão, né, em que as mulheres são violentadas, que os jovens são violentados, que não tem participação. Então, é aquela coisa assim, lá vem as mulheres trazer mais problema. Quer dizer, a gente já está lutando por um modelo, por uma conversão do modelo produtivo, e vocês vêm dizer que tem outras coisas que colocar aí, né? Mas eu não tenho dúvida, porque não é uma conversão do modelo produtivo, né? Não é produzir com menos veneno ou produzir ambientalmente sustentável, né? O que é ambientalmente sustentável? Então eu acho que não é você mudar a produção de cana para biocombustível, né? Isso também não nos interessa, mas é você conseguir fazer com que várias questões entrem nessa discussão, né? Então a gente tem muitas questões para serem colocadas para a gente entender de fato o que é agroecologia, mas eu tenho muito claro que a agroecologia não é conversão produtiva, né? Ela é uma mudança de modelo, ela é uma mudança de paradigma que tem que vir acompanhada de educação, por exemplo, de uma outra educação, né? De uma educação com prática, né? De uma educação que proporcione diálogo de saberes, né? Eu, por exemplo, tenho muitos conflitos em sala de aula porque eu tenho alunos que acham que eles sabem mais, porque eles estão na universidade, que isso dá para eles um lugar de poder que vai fazer com que eles saibam mais do que um agricultor ou uma agricultora, né? Então, isso está posto também. Então, como é que a gente muda isso também, né? Como é que a gente faz essa transformação? Tem que ser também via educação.